Quando falamos do perfil do educador, nos vêm alguns questionamentos. Quais caminhos seguir? Aceitar simplesmente que o professor seja remanejado do diurno para o noturno? Obter ou não formação específica? Mesmo que o assunto de formação do educador venha à tona nas discussões, nos esbarramos em algumas barreiras que atrapalham muito o desenvolvimento do ensino da educação dos jovens e adultos. São os caminhos mais curtos, mas nem por isso os caminhos adequados. Configurar como modalidade de ensino e esquecer que cada aluno tem um perfil. A inexistência de políticas públicas específicas também é um grande empecilho para o ensino de jovens e adultos. A falta de vontade e a comodidade por parte dos gestores de apenas remanejar os professores de um turno para o outro, dando-lhe apenas um curso de reciclagem. Nós tivemos também muitos projetos que imprimiram suas marcas nesse campo, com a ideia de que qualquer um pode alfabetizar jovens e adultos em curto tempo de espaço. O voluntariado, a precariedade e a improvisação, a ideia de que educar é preparar para o trabalho, perduram até hoje nas formulações de ações para esse público. Passando por todos esses impasses na formação do educador, nós encontramos muitos obstáculos, mas apenas um caminho a seguir, a da formação específica e continuada. Boa noite, eu vou falar sobre a especificidade de ser jovem e adulto popular. Bom, se esse é um caminho, um dos traços de formação dos educadores jovens e adultos tem de se conhecer as especificidades do que é ser jovem e do que é ser adulto. Em qualquer programa de formação do educador e da educadora da EJA, as principais questões que devem girar são duas. Quem é essa juventude e quem são esses adultos com que vamos trabalhar, assim como o que significa ser jovem e adulto na EJA. Não é qualquer jovem ou qualquer adulto. São jovens e adultos com rosto, com diferentes histórias, com cor, e também com diferentes trajetórias socioétnico-raciais que vêm do campo da periferia. E se esse perfil dos educadores jovens e adultos não for bem conhecido, é muito difícil estar formando um educador desses jovens e adultos. Normalmente, os cursos de pedagogia, o conhecimento dos educandos não entra. A pedagogia não sabe quase nada, nem sequer da infância que acompanha por ofício. Nós temos mais para discutir do que estudar conteúdos, métodos, currículos, gestão, supervisão, do que para discutir e estudar histórias e vivências concretas da infância e da adolescência, com que a pedagogia e a docência vão trabalhar. Em relação à história e às vivências concretas da condição de jovens e adultos populares, principalmente trabalhadores, o vazio fica ainda maior. Também o autor fala que quando escreveu o currículo MEC, o ponto central dos educandos, seus direitos e o currículo, são interrogações que chegam ao currículo também a partir dos educandos ou em que os educandos interrogam os mesmos. Uma das coisas que impressionou o autor foi quando ele começou a pensar na construção do texto e que, na realidade, os educandos sempre foram referenciados nos currículos, mas dependendo do olhar com que observamos. Eles são vistos como empregáveis, como mercadoria para o mercado. Todos os currículos voltam-se para capacitar essa mercadoria. E quando começamos a vê-lo como cidadãos, passamos a pensar em pedagogias críticas. E dependendo do olhar que tem sobre os educandos, a escola é uma outra, o currículo também é outro, o perfil do educador é outro e também suas especificidades são outras. Dependendo da visão que nós temos dos jovens e adultos populares do EJA, a formação dos educadores terá uns traços e outros. E o foco para se definir a política para a educação de jovens e adultos e para a formação do EJA, ela deveria ser um projeto de formação, que colocasse ênfase para que os profissionais conhecessem bem quem são esses jovens e adultos.
como se constrói como jovens e adultos e qual a história da construção desses jovens e adultos populares. Não é a história de construção de qualquer um. São jovens e adultos que têm uma trajetória muito específica, que vivenciaram situações de opressão, de exclusão, de marginalização, e também são condenados à sobrevivência, que buscam horizontes de liberdades e emancipação do trabalho na educação. Bom, essas especificidades de vida, elas conferem a eles a formação dos profissionais. A particularidade da sua condição social, étnica, racial, cultural especial, de jovens e adultos, ou seja, de jovens e adultos que são populares do campo e das favelas, precisam ser o ponto de referência para a construção da EJA e para a conformação do perfil do educador ou da educadora. Se em vez de vermos sua condição social de exclusão cultural e sua chama de rever o ponto de referência e partimos dos anos de escolarização, nós perdemos a especificidade de sua condição e o geramos apenas como alunos em trajetórias escolares truncadas, que são incompletas, a ser supridas da primeira à quarta série, na quinta e oitava série e no ensino médio. Ver apenas esses jovens e adultos no olhar escolar é negar a especificidade do EJA e do perfil do educador. E nisso, quando equacionamos a distribuição da carga horária nos cursos de pedagogia, devemos dedicar um tempo maior para trabalhar o conhecimento da especificidade dos jovens e adultos da EJA. Temos que trazer uma visão sociológica, uma visão histórica sobre esses jovens e adultos. Teríamos que, como o autor diz, cutucar a sociologia e a história da juventude, para que elas se voltem à pesquisa desses jovens e adultos, e não a juventude como algo universal. E sair desses universais que ocultam mais do que revelam, para podermos dizer quem são realmente esses jovens e adultos populares e trabalhadores. Esse ponto, ele tem uma centralidade determinante para a elaboração de políticas de formação de educadores de jovens e adultos. Boa noite, meu nome é Natália Santos. Eu vim falar um pouco sobre a minha trajetória no ensino de jovens e adultos. A Rosa e a Terezinha me perguntaram quando eu interrompi os meus estudos. No meu caso, não houve interrupção de estudos. No meu caso, na 7ª série, eu tive alguns problemas familiares que me causou uma depressão leve. E nisso me fizeram repetir, afetaram meus estudos e eu repeti a 7ª série 3 vezes. Em decorrência disso, no primeiro ano eu escolhi fazer um ensino médio técnico que me desse a opção de fazer o EJA. Então eu escolhi fazer o EJA. Falaram se eu sofri preconceito por fazer EJA. Eu não sofri preconceito nenhum, mas eu não senti discriminação nessa parte até então, porque ninguém vira para você e fala assim, você fez EJA? Você fez EJA? Ninguém pergunta isso para você. Mas no processo do EJA, quando eu quis continuar os meus estudos, levar para uma graduação o meu ensino, eu senti uma defasagem enorme, porque as matérias do EJA são mais resumidas para facilitar que o aluno passe, para facilitar esse processo. Então eu me senti com uma defasagem enorme quando eu decidi prestar o vestibular, porque eu não tinha matéria, vamos dizer, bagagem suficiente para eu passar. Então eu tive que correr atrás, fazer pré-vestibular. Eu tentei o vestibular 3 vezes. Na 4ª vez eu consegui nota suficiente para passar. Então esse foi a busca para dar continuidade à minha educação. Foi um processo muito maior, porque eu tive que correr atrás das matérias que eu não tive na educação de jovens e adultos.
Então, agradeço a minha participação, espero ter colaborado no trabalho de vocês. Boa noite a todos.